Fala galera, beleza? Professor Alex aqui de Geografia, hoje trazendo mais um conteúdo para vocês, hein? Hoje nós vamos falar sobre a primeira e a segunda revolução industrial. Bom, em relação à primeira revolução industrial, né? O que é legal a gente entender quando a gente fala aí de revolução industrial? São as suas características, né? Então, o que a gente vai ter de relevante aqui dentro da primeira? Primeiro de tudo, né? Ela vai ocorrer ali na metade do século XVIII. E aí vai ter como principal fonte de energia o carvão mineral. Vai ser uma passagem, né, de uma produção manufatureira para uma produção maquinofatureira, ou seja, eu começo a utilizar as máquinas, né? Claro que anteriormente a gente tinha ali uma produção bastante artesanal, e aí agora a gente tem uma produção que ela é feita através das máquinas, né? Agora, não foi qualquer indústria ou aquela indústria de tecnologia de ponta e tudo mais, né? Foi uma indústria ainda incipiente, uma indústria que estava se desenvolvendo, sobretudo ligado ao setor têxtil, né? Que seria ali ao setor de vestuário. A Inglaterra, ela tem a sua saída na frente, ela é o país aí que vai ser pioneiro nesse processo de arrancada industrial. E por que isso, né? Obviamente porque já tinha um Estado consolidado, o processo de expansão marítima vai favorecer a acumulação de capital, né? Você vai ter a ascensão de uma classe dominante que era a burguesia, e isso tudo vai possibilitar investimentos, né? No investimento nas inovações tecnológicas, sobretudo porque você vai encontrar reservas de carvão dentro do território inglês. Então, vejam bem, eu tenho dinheiro e eu tenho recurso para isso, né? Recursos minerais, que seria o próprio carvão, o combustível para dar início a essa arrancada industrial. Outro fato importante que vai ocorrer dentro da primeira revolução industrial é a política de cercamento, né? O que seria isso? É aquela lógica da propriedade privada. Os espaços agora eles estão sendo cercados, sobretudo os espaços dentro do espaço rural, né? Do espaço ali onde a gente tem uma população que é predominante. E isso vai favorecer a intensificação do êxodo rural. E aí eu saio daquela ideia, né? Daquela lógica de uma sociedade que ela é rural para favorecer um aumento populacional dentro dos espaços urbanos que estariam até então o crescimento industrial, onde estaria ocorrendo esse crescimento industrial. O trabalhador, por sua vez, ele é submisso, né? O trabalhador ele não tem aquela ideologia de pensamento, né, própria. Então, ele é um trabalhador, ele é uma mão de obra, né? Ele apenas faz o que é falado para ele fazer. Bom, e aí a gente tem a passagem para a segunda revolução industrial, que vai ocorrer ali na metade do século XIX. O processo da segunda fase da revolução industrial, na verdade, foi uma continuação de industrialização pelo mundo, né? Sobretudo porque expandiu para outros países e não ficou concentrado somente na Inglaterra. Então a gente vai ter outros países da Europa tendo a sua arrancada industrial, como a França, a Alemanha, a Holanda e a Bélgica, e assim também como a gente vai ter outros países fora da Europa, né, como o Japão e os Estados Unidos. A fonte de energia nesse momento ela vai mudar. Não é que a gente para de utilizar o carvão, na verdade a gente descobre novas fontes de energia, como a energia elétrica e o petróleo, né? E aí eu chamo a atenção e friso bem a questão do petróleo. O petróleo ele vai ser, ele é, por que eu estou frisando com vocês isso? Porque atualmente o petróleo ele tem uma maior demanda dos países industrializados, né, por esses combustíveis fósseis. E foi algo que foi descoberto lá no século XIX como fonte de energia para movimentar não só a economia, mas de uma forma geral, sim. Né? Quais são as inovações que a gente vai ter aí dentro da segunda fase da Revolução Industrial? A gente vai ter o motor a combustão, as locomotivas a vapor, né? E aí motor a combustão que está diretamente relacionado à própria descoberta do petróleo como fonte de energia. Né? A gente vai ter a telefonia em 1876, o carro em 1886, o rádio em 1896, a aviação em 1903 e 1906. E aí tem duas datas porque tem diferentes
diferentes descobridores, né, inventores aí do avião. Bom, a gente vai ter também um momento de expansão da siderurgia, que seria aquela indústria já ligada à produção de aço, né? Aquela produção de metalurgia. Isso vai ser ideal. Né? Agora vejam bem, galera, observe que a gente está falando aqui de um momento de inovações tecnológicas, um momento em que a gente tem a segunda revolução industrial muito voltado a descobrir e a inventar novas tecnologias. Né? E isso vai favorecer uma maior necessidade de matéria-prima. Então, aquela questão que a gente mencionou anteriormente ali, falando de um aumento de pessoas dentro do espaço urbano, isso agora se concretiza. É aquela ideia da sociedade urbana industrial. Agora, grande parte aí dos países que estão passando pela revolução, pela segunda fase da revolução industrial, eles têm um predomínio de uma população urbana, e isso vai necessitar um maior consumo, que por sua vez precisa organizar toda essa produção, né? Que é essa produção em massa que é desenvolvida. E aí vai se criar também modelos de produção como o Taylorismo, Fordismo, né? Que vai ser um modelo que veio para organizar toda essa produção em massa que vai ser necessário nesse momento. E essa busca por uma matéria-prima vai ocorrer ali com a partilha da África, dentro da Conferência de Berlim. O objetivo era fazer uma recolonização, né, dentro do continente africano, asiático e até americano, sobretudo dentro da América Latina, na tentativa de buscar maiores fontes de matéria-prima. Bom, em relação aos fatores locacionais das indústrias, né, o que a gente pode destacar? E aí vejam bem, galera, o que são esses fatores locacionais? Né? São aqueles fatores que permitem uma localização com mais segurança, né, de uma indústria. E isso, de certa forma, vai influenciar diretamente a distribuição dessas indústrias dentro do território. Mas, de fato, né, em resumo, esses fatores locacionais nada mais são do que vantagens que são oferecidas às indústrias para a instalação delas. Tá? E isso acaba gerando até uma nova dinâmica que a gente chama de guerra fiscal. O que seria essa guerra fiscal? Seria uma guerra que municípios, estados e até mesmo países eles entram buscando oferecer melhores vantagens concorrenciais, vantagens competitivas para essa indústria vir se instalar dentro do seu território. E aí o que eles podem oferecer de atrativo para essa indústria? Uma disponibilidade de matéria-prima, né? A proximidade da matéria-prima também é outro ponto importante, a fonte de energia, né? Uma mão de obra que seja abundante e barata, um amplo mercado consumidor. Isso é ideal, né? Já que o objetivo é sempre vender mais, produzir e vender mais. Né? Uma boa infraestrutura de transporte, justamente para poder fazer o deslocamento não só da matéria-prima até a indústria, mas como da indústria até o mercado consumidor. Uma boa rede de telecomunicação, né? Incentivos fiscais, que são essas isenções fiscais que são oferecidas, a questão de diminuir os impostos, doações de terreno para a indústria se localizar, isso é excelente, né? Já que não vão ter gastos, e até mesmo flexibilidade nas leis ambientais. Isso é ideal porque vai permitir que aquela indústria ela explore os recursos naturais com mais facilidade, né? Então, esses fatores locacionais, eles são entendidos, né, como esses elementos que vão influenciar a localização, a melhor localização dessa indústria. Bom, galera, vou ficando por aqui. Obrigado pela atenção e até a próxima.